E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no universo das altcoins e do staking, mas com um olhar bem específico, sabe? O do investidor que está mais focado em segurança, em preservar o capital. A ideia aqui é descomplicar esses assuntos e criar uma base forte para todo mundo. E para a gente não se perder no caminho, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos entender o que raios é uma altcoin. Depois, a gente entra no mundo do staking, dá uma olhada bem séria nos riscos, monta uma estratégia mais conservadora e, no final, um guia prático para começar com segurança. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Primeiro ponto do nosso mapa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender bem onde estamos pisando. Afinal, o que é exatamente uma altcoin? De onde elas surgiram? E por que elas são tão importantes nesse ecossistema todo? Olha, a definição é bem mais simples do que parece. Altcoin nada mais é do que uma abreviação para moeda alternativa. Como o Bitcoin foi a primeirona de todas, qualquer outra cripto que veio depois foi naturalmente vista como uma alternativa a ele. E o nome pegou. Simples assim. Agora, o que é realmente fascinante nessa história é ver como tudo evoluiu. Lá em 2011, a Namecoin tentou criar algo novo, um sistema de domínios descentralizado. Pouco depois veio a Litecoin, que era tipo uma versão mais rápida e leve do Bitcoin. Mas a grande virada de chave, o que mudou o jogo de verdade, foi em 2015 com a Ethereum. Ela trouxe os contratos inteligentes e, de repente, as altcoins deixaram de ser só moedas para virar plataformas super complexas e programáveis. Vamos avançar então para a próxima fase da nossa exploração. Agora que a gente já entende melhor o que são esses ativos, vamos ver como eles podem, na prática, gerar algum tipo de rendimento. E aí que entra o famoso staking. E aqui, pessoal, muita atenção. Temos dois conceitos que parecem irmãos, mas em termos de risco eles são bem diferentes. O liquid staking, ou staking líquido, vem para resolver aquele problema de seu capital ficar parado. Ele te dá um token em troca e você continua com liquidez. Já o liquid restaking, bom, ele pega esse mesmo capital e o coloca para trabalhar de novo em outro lugar. Isso pode sim aumentar os ganhos, mas também empilha os riscos um em cima do outro. E para um perfil conservador, essa é uma linha bem delicada. Então, o ponto-chave aqui é que staking virou um termo meio guarda-chuva, sabe? Na prática, pode significar coisas bem distintas. O staking clássico é quando você ajuda a validar e proteger a rede. Já o restaking, como a gente viu, usa essa segurança para outros serviços. Tem também o staking de LP, que na verdade é fornecer liquidez para corretoras descentralizadas. E por fim, o yield farming, que é basicamente uma caça a incentivos. Cada um desses tem uma fonte de rendimento e um perfil de risco totalmente diferente. É fundamental saber qual é qual. Agora, a gente chegou na parte que, para mim, é a mais importante de todas. Sério, antes de sequer sonhar com rendimentos, a gente precisa entender os perigos do caminho. Para quem tem como prioridade preservar o capital, conhecer os riscos não é só uma boa ideia, é uma obrigação. E essa citação aqui, olha, ela é perfeita. O grande perigo, muitas vezes, não é o mercado subir ou descer. A ameaça real pode ser uma falha silenciosa no código que rege tudo isso. É um risco técnico, que não faz barulho e que pode aparecer do nada. E o que esse número aí na tela significa? Menos 80%. Isso, pessoal, representa o tamanho do estrago. Um único erro no código, uma falha chamada ataque de reentrância, por exemplo, pode fazer com que mais de 80% dos fundos de um protocolo simplesmente congelem ou desapareçam. E a recuperação, nesses casos, é quase impossível. E essa tabela torna tudo muito mais concreto, né? A gente vê como um nome técnico esquisito, como Reentrancy Attack, se transforma numa catástrofe real, como foi o hack do DDoS, que marcou história. Ou a manipulação de oráculos, que parece algo de outro mundo, mas que causou perdas gigantescas no protocolo BZX. Isso não é teoria, são riscos reais com consequências financeiras bem pesadas. Certo, com todos esses riscos na cabeça, a pergunta é: como uma pessoa com foco em preservação de capital pode se aproximar desse universo? Bom, agora é hora de escolher o equipamento certo para essa expedição, alinhando as ferramentas com o nosso apetite a risco. A abordagem mais segura, sem dúvida, é focar nessas duas primeiras categorias. Operações com stablecoins em plataformas de crédito já bem estabelecidas, como a Maple, são um bom ponto de partida de baixo risco. Subindo um degrau, temos o staking de ativos mais sólidos, como o Ethereum, em protocolos super auditados, como o Lido e o Rocket Pool. Já o restaking e a alavancagem, bom, eles trazem uma complexidade e riscos em cascata que, honestamente, não costumam conversar muito bem com uma estratégia conservadora. Essa tabela aqui é uma ferramenta fantástica. Pensa nela como um raio-x do risco de cada plataforma, quebrado em pedacinhos.
Risco do contrato, do mercado, da liquidez. A escala vai de 1 a 5, sendo 1 o menor risco. Olha só que interessante. A ITERFI, por ser mais complexa, tem notas de risco maiores em contrato e mercado. Já o Lido e a Maple, por serem mais antigas e terem passado por várias auditorias, mostram notas menores em áreas críticas. É um jeito objetivo de comparar uma plataforma com a outra. Ok, chega de teoria, vamos para a prática. Com o mapa na mão e a bússola dos riscos bem calibrada, bora ver como seria uma primeira expedição segura e totalmente controlada nesse território novo. Gente, antes de pensar em investir qualquer valor mais sério, esse checklist aqui é obrigatório. É como a checagem de um piloto antes de decolar. Tem auditoria recente? Como funciona a saída? De onde exatamente vem o rendimento? Se para 2 ou mais dessas perguntas a resposta for não sei, isso é um sinal vermelho. É hora de parar e pesquisar mais. E esse processo é todo sobre construir confiança e entender como a máquina funciona na vida real. Comece com um valor bem pequeno, algo simbólico. Mas o passo mais importante de todos, sem dúvida, é o número 5, o teste de saída. Fazer o caminho de volta, mesmo que com um pouquinho, valida todo o fluxo, mostra quanto tempo leva, quais são os custos. Isso garante que não vai ter nenhuma surpresa ruim na hora que você precisar sacar um valor maior. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O restaking vem com essa promessa de empilhar rendimentos, o que soa ótimo. Mas cada nova camada que a gente adiciona também adiciona um novo risco de falha. A pergunta que a gente tem que se fazer, principalmente quem tem um perfil conservador, é: onde a gente traça a linha? Onde a busca por um pouco mais de rendimento começa a se transformar numa complexidade que pode colocar todo o sistema em risco? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de muitas estratégias por aí.